Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia, encerrando hoje o capítulo 3 do nosso livro sobre a sociedade brasileira, né? Então, nas páginas anteriores, nós vimos um pouco essa discussão sobre o que é a sociedade brasileira, né? Então, no início do capítulo, vem falando que o Brasil, né, a, a difícil definição do que é o Brasil pela sua complexidade na formação, pela enorme dimensão demográfica, a sua composição multiétnica e multicultural, né? Então, aí vão se levantar intelectuais e políticos preocupados com o projeto de país, né, de criar referências nacionais. Então, vai se elaborar, né, uma ideia de identidade nacional, o que não é só uma questão do Brasil, é comum em toda a nação, né, num processo de consolidação nacional, criar uma ideia de identidade. Então, aí alguns sociólogos, políticos, pensadores vão pensar o que seria a identidade nacional. Aonde é que surgiria a identidade nacional? Aí pensaram, a nossa identidade surge com a independência do Brasil, né? Que seria ali um momento de ruptura com a dominação da metrópole portuguesa. E aí alguns sociólogos vão dizer que não, né? Porque ela foi declarada ela não foi declarada por um brasileiro, mas ela foi declarada por um príncipe português. E aí eles já barram. Mas outros vão dizer que a identidade brasileira vai surgir no dia do fico, antes, né? Lá em janeiro, antes da proclamação da independência. Porque, não atendendo ao chamado da corte portuguesa, Dom Pedro I vai aderir a um projeto de Estado Nacional, né? Vai aderir a um projeto de criação de um país, né? E aí, o dia do fico vai ser considerado para alguns um marco da criação da identidade nacional brasileira, né? Então, Sérgio Buarque de Holanda, sociólogo, vai dizer que o Brasil vai surgir através de uma apropriação de ideias e do transplante de modelos institucionais estrangeiros, né? Como, por exemplo, na política, no Estado, né? Um Estado burguês, de regime republicano, vindos da Europa, né? Com a sua sociedade burguesa, né? Também todos extraídos da Europa, né? Com a política educacional, né? Com a gestão educacional também nos padrões europeus. Ideias importadas essa, né? Muito por causa da colonização e por causa da nossa elite que tende a valorizar o que é de fora. E um exemplo nós temos, né? Quando vai surgir as ideias de modernização das grandes cidades do país, por exemplo, o Rio de Janeiro, as ideias vão ser de modernização no estilo da França da época e no estilo de Londres da época, né? Então, enlarguecer as ruas, sistema de saneamento, essas coisas vão ser baseadas numa perspectiva europeia. Então, nós vamos ter uma identidade brasileira começando a surgir baseadas no que vem de fora, tá? Então, dando continuidade hoje, na aula de hoje, uma sociedade de antagonismos. Para o historiador Fernando Novaes e outros estudiosos, o Brasil colônia portuguesa até 1822 não rompeu definitivamente, mesmo após a independência, com práticas, valores e o sistema político-econômico vigente, já moralmente desgastado. E aí nós temos os exemplos, né? O sistema monárquico trazido pela coroa resistiu até 1889.
As transformações vindas com a República não incluíram a participação efetiva do povo, o pilar da democracia. O Estado foi construído de cima para baixo, antes de termos formado propriamente uma sociedade. Então, o Estado veio primeiro, a sociedade, né? Vem depois. A escravidão manteve-se e os grupos indígenas continuaram e continuam a ser dizimados fisicamente e simbolicamente também. A sociedade brasileira dividia-se em senhores e burocratas, de um lado, e escravos de outro, com um grupo dos não proprietários, chamados de homens livres na ordem escravocrata, pela socióloga Maria Silvia de Carvalho Franco. Mas não se diz que vivemos em uma democracia racial? Pois bem, ao contrário do que se imagina, Gilberto Freire, um dos principais intérpretes do Brasil, jamais usou o termo democracia racial para definir a composição da sociedade brasileira em seu livro Casa Grande e Senzala. Freire, que observava o Brasil sob a perspectiva do declínio dos engenhos de açúcar do Nordeste, preferia falar em bambo equilíbrio de antagonismos, ou seja, senhores, escravos e agregados estabeleceram vínculos de convivência e relativa intimidade que se reflete na miscigenação étnica e cultural. Contudo, Gilberto Freire não negou a existência do patriarcalismo e da violência dos poderosos sobre os dominados. Ainda assim, como descreveu o historiador Carlos Guilherme Mota, teria Freire uma visão senhorial a respeito da história do Brasil. Freire era assumidamente um homem político conservador, saudoso de sua infância vivida nos engenhos, né? Então, essa visão senhorial, né, de uma convivência entre senhores e escravos. E dessa convivência amigável, digamos assim, de relativa intimidade, vai se dar a sociedade, a formação da sociedade brasileira. Com um território continental pouco povoado em seus primeiros anos, os não-índios brasileiros, né, os europeus, não valorizavam o espaço público, enquanto os povos originais, os indígenas, em sua maioria nômades e dependentes de grandes extensões de terra para viver, foram expulsos de seus territórios, aldeados, aprisionados, dizimados, dominados. Some-se a isso a confusão entre as esferas do público e do privado, talvez o aspecto mais analisado pelos intérpretes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda a Raimundo Faoro. A permanência da escravidão por séculos, a agricultura de monocultura voltada para exportação, o pouco estímulo dado aos empreendedores, já no período republicano, a quase inexistente tradição democrática, com diversos golpes praticados por civis e militares, nossa cidadania fragilizada e um processo de modernização conservadora. Entre governantes, governados e até nas relações entre vizinhos, parece prevalecer na sociedade brasileira a hierarquia imposta, o autoritarismo e a violência expressos na frase "você sabe com quem você está falando?", né? Então, vão levantar aí, né, a ideia de público e do privado, que na sociedade brasileira se confunde e se misturam bastante, principalmente quando se trata de políticos, né, onde eles tratam o que é público como se fossem privado, como se fossem deles, né? Mas isso perpassa por todas as camadas da sociedade, né? Onde os espaços públicos não são respeitados. Muitas vezes na ideia de que não é meu, eu faço o que eu quiser, né? Não se entende, não se tem a compreensão do que é público, é de todos, né? Mas muitas vezes, quando não se confunde público com privado, se confunde público com de ninguém, e sendo de ninguém, eu também posso fazer o que quiser, né? Essas características da formação social e política brasileira são, para diversos autores,
elementos que permanecem em nossas práticas cotidianas, resistem ao tempo e às mudanças pontuais e refletem-se nos três poderes da República: legislativo, judiciário e executivo. Isso nos faz utilizar um vocabulário todo especial para tentar compreender essas peculiaridades. Esse vocabulário, hoje na linguagem do senso comum, foi produzido por intelectuais que eram leitores de Marx, Weber e assim por diante. Então, vamos ver o infográfico sobre cordialidade, homem cordial. Elaborado por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, a ideia gera confusões, pois não significa que todo brasileiro tem temperamento gentil e é de fino trato. As relações sociais que seriam regidas por fatores emotivos, prejudicando a impessoalidade e a objetividade necessária nas relações sociais. Né? A ideia de cordialidade, homem cordial, é a ideia de que não é que o brasileiro é passivo. Na verdade, o brasileiro ele é muito violento, mas ele esconde isso na cordialidade, né? No tratamento, na fineza, nas relações íntimas. Cordial vem de cordes, né? De coração. Então, ele trata as relações através da emoção. E aqui nós podemos dar um exemplo. A pessoa que parou num lugar errado, no carro, estacionou no lugar errado. Aí vem o guarda, né? Ele tá errado, né? Mas ele diz, ô, seu guarda, mas são só 5 minutinhos, né? Tal. Então, aí veja, ele tá errado, mas ele tenta contornar falando, tratando o superior, que é o guarda, de maneira amigável, como se estivesse falando com um amigo, né? Então, nós, ao longo da vida, nós vamos ver vários exemplos como esse. Um exemplo é você que é íntimo de algum professor, íntimo no sentido tem alguma relação de afinidade com ele. No dia de entregar certo trabalho, você não entrega e você diz, ô professor, deixa que eu entregue amanhã, libera para mim e tal. Aí o professor entrega, ou libera, ou não libera. Mas o seu fato, né, de você usar desse jeitinho para tentar, para lidar com o professor que é um superior, de modo que você possa burlar a lei, a regra, que era entregar o trabalho na data, é a cordialidade, ou homem cordial, criado por Sérgio Buarque de Holanda. Nepotismo, uso de cargo público para favorecimento de parentes. É efeito da falta de separação entre público e privado. É o oposto da meritocracia e muito comum em estados não democráticos. Tem sido bastante combatido no Brasil nos últimos anos, mas é colocar parentes em cargos públicos. Quando você vê um prefeito, onde ele, em cargos públicos, ele coloca um primo, coloca um tio, coloca um sobrinho, coloca a esposa, né, para trabalharem. Então, isso é o nepotismo, é colocar em cargos públicos pessoas da minha vida privada, onde eu deveria colocar pessoas que tecnicamente são capazes para ocupar tal cargo. Coronelismo, prática de grandes proprietários de terra que desempenhavam algumas funções no Estado, com o objetivo de se manter no poder. Originalmente mais comum em regiões menos desenvolvidas, ajudou a sustentar poderes regionais durante o período da República Velha. O coronelismo persiste. Donos de grandes empresas, como as de comunicação, mantêm influência e controle sobre a população por meio da mídia, né? E aqui nós vimos muito sobre isso quando estudamos Brasil República, né? Na República Velha, de 89 a 30, né? Aqueles coronéis que dominavam certa região, economicamente e politicamente, fazendo trocas de favores, entre aspas, com políticos
em troca de votos. Temos o patrimonialismo, prática comum em estados com uma pessoa ou grupo que se mantém no poder a todo custo, fazendo do Estado um patrimônio privado. Para Raimundo Faoro, o Brasil herdou o patrimonialismo da coroa portuguesa. No Brasil, haveria um estamento burocrático, isto é, uma elite de burocratas associados a tecnocratas e grupos, famílias de políticos que tornam patrimonialista o Estado brasileiro. Aqui um exemplo de patrimonialismo, nós temos, agora eu esqueci o nome dele, lá do Maranhão, o político, que ele, meio que todo mundo dizia que o Maranhão, o estado do Maranhão era dele, né? Porque ele foi governador muito tempo, depois ele coloca um membro da família, e aí sempre nas sucessões é sempre a família, né? No poder, tanto no governo, como governador ou como prefeito. Podemos pegar um exemplo, né? As prefeituras mesmo. Quando geralmente um homem ele é candidato e vence 2 vezes as eleições seguidas, ele não pode se reeleger mais, ele coloca quem? A esposa, por exemplo, né? Ou um sobrinho, ou um filho, né? Que é nessa ideia de colocar ele para continuar no poder, fazendo do poder, fazendo, nesse caso, do executivo, um patrimônio da família, né? Nunca querendo, entre aspas, largar o osso. Corrupção e impunidade. A corrupção consiste em uma prática ilícita, como o uso de dinheiro público para benefício privado, o tráfico de influência, entre outros. Ocorre em todos os países do mundo, em ditaduras e regimes democráticos. No Brasil, ela associa-se à impunidade, pois os corruptos podem se mancomunar com agentes dos poderes para escapar das penas da lei, né? Então, corrupção e impunidade muito associados, né, no Brasil. Nos últimos anos nós temos visto aí alguns políticos e grandes empresários sendo presos. Preconceito à brasileira diz respeito às muitas formas de discriminação por etnia, orientação sexual, crença, entre outras, disfarçadas em frases como não tenho nada contra, até tenho amigos que são negros, gays, ateus, nordestinos, que seja, né? Vistos pelo mundo como uma sociedade do afeto e do acolhimento, resistimos em nos enxergar como um país preconceituoso e são muitos e diários os casos de violência e intolerância. As redes sociais denunciam abusos contra a diversidade, mas também estimulam atos contrários aos direitos humanos fundamentais, né? E esse preconceito à brasileira nós vemos praticamente no dia a dia, né? Essa ideia, não tenho nada contra, tenho até amigos que são, é uma frase muito utilizada para esconder esse preconceito. A gente que é visto como o Brasil da liberdade, né, do acolhimento, muito por causa do carnaval, mas escondemos um preconceito muito grande, muito forte, evidenciados pela ONU, né, quando diz em análise de estudos que o Brasil é um país racista e também pelo número de casos de xenofobia, de homofobia que temos no nosso país. Afeto autoritário, maneira de exercer a dominação com simpatia e sorriso no rosto. Pequenos benefícios são dados em nome da manutenção do poder. Foi assim, por exemplo, que a população aceitou por tantos anos a ditadura e continua a votar em políticos corruptos. Getúlio Vargas é exemplo de político afetuoso e autoritário. É aquele político, né, geralmente populista, que ele lhe dá um abraço, lhe dá as tapinhas nas costas e lhe põe uma faca na outra mão, né? Então, nós temos aqui o exemplo que é dado Getúlio Vargas, mas temos tantos e tantos outros. É aquele político amigão, né? Por exemplo.
no DNA do povo brasileiro. Das muitas características do processo de formação sociopolítica do Brasil investigadas neste capítulo, vamos nos encaminhando para o final, retomando dois conceitos-chave: o autoritarismo e a cordialidade, que seriam as marcas do brasileiro. Somos autoritários? Comentando o livro Carnavais, Malandros e Heróis, de Roberto da Mata, o cientista social Simon Schwarzman escreveu o seguinte: o lado autoritário e hierarquizado da sociedade brasileira tem, para Roberto da Mata, e esta é uma leitura pessoal do livro que faço, pelo menos três dimensões distintas. Uma é a existência de uma ordem formal, baseada em posições de status e prestígio social bem definidos, onde não existe conflito e onde cada um sabe o seu lugar. A outra é a existência de uma oposição sistemática entre o mundo das pessoas socialmente reconhecidas em seus direitos e privilégios e o universo igualitário dos indivíduos, onde as leis impessoais funcionam como instrumentos de opressão e de controle. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. A terceira é o mundo do sagrado, onde se opera uma suposta equalização da sociedade, já que todos são filhos de Deus, mas ao mesmo tempo são mantidas estruturas claramente hierárquicas da santidade. Somos cordiais? Paradoxalmente, ao menos à primeira vista, o autoritarismo típico dos brasileiros seria acompanhado de outra característica, a cordialidade. Tal como definido por Sérgio Buarque de Holanda, esse é um dos temas mais investigados pelos pesquisadores brasileiros, mas é preciso atenção com esse conceito. Buarque não é um romântico que identifica o homem comum brasileiro como naturalmente afável, ou seja, marcado por uma amabilidade natural. O sociólogo paulista era antes irônico e ferino. Não via, por exemplo, os bandeirantes como heróis portugueses, mas como mamelucos que dependiam do conhecimento e dos hábitos indígenas para sobreviver. O brasileiro cordial, típico do Brasil rural e colonial e que vai desaparecendo com a urbanização, é aquele que é alheio aos rituais e que prefere a intimidade às reverências, né? É aquele que usa das suas da impessoalidade, na verdade, da pessoalidade, né, nos tratos, né? É aquele que fura uma fila quando vê alguém lá na frente, né, que conhece alguém que está na frente da fila, fala com ele e tal e passa na frente. De origem latina, corte significa coração. Cordial é, nesse sentido, o que age com o coração, sem deixar a razão se sobrepor aos sentimentos. Essa dificuldade em separar esses dois planos para Buarque esconderia uma recusa em separar o plano individual do social, do público do privado. Tá ok? Então, na página 58, nós temos as atividades. Onde, na questão 5, diz: explique o significado de afeto autoritário. Então, a resposta, de acordo com o texto, afeto autoritário é a maneira de se manter uma relação violenta e desigual utilizando gestos, linguagens e modos considerados afetuosos ou que tentam criar uma proximidade com o outro. A forma de governar de Getúlio Vargas foi dada como exemplo. Questão 6. Como Milor entende a expressão brasileiro cordial? Né? A expressão de Milor utiliza o sentido do senso comum, o de gentileza e delicadeza, que não é a mesma acepção de Buarque de Holanda. Para o sociólogo, o homem cordial é aquele não afeito aos rituais e à formalidade, que prefere a informalidade nos vários setores da vida social. Questão 7. O que você entende por confusão entre público e privado? Então, aqui é uma resposta pessoal.
mas que você pode colocar, né, como resposta assim. A não observância dos limites entre público e privado, né? A não observância dos limites entre público e privado foi objeto de investigação de muitos sociólogos, dentre os quais Sérgio Buarque de Holanda. Da confusão entre aqueles domínios nascem as formas de corrupção, a apropriação daquilo que não pertence a nenhum indivíduo, mas à sociedade, a má administração da coisa pública, etc. Nas atividades complementares, na parte praticar, a questão 1, a resposta é letra B. Na questão 2, a resposta é letra C. Na questão 3, a resposta é a letra B de bola. Okay? Na parte do aprofundar, a resposta da questão 3 é a letra E. Questão E. Então, tá ok? Então, amanhã eu deixarei aqui na nossa plataforma uma revisão sobre os principais pontos que vocês devem estudar para a avaliação global da semana que vem, sobre o nosso capítulo 3, a sociedade brasileira. Tá ok? Então, até amanhã. Abraço.